Graça e paz a todos, igreja, a quem está em casa também. Bom dia, mais uma vez temos o privilégio de estar aqui compartilhando e refletindo um pouco sobre a palavra do Senhor. Vou continuar aqui aquilo que eu comecei o mês passado, né, que é a série de mensagens aí que são relacionadas à nossa revista que estamos estudando na EBD. Como eu falei da última vez, eu falei sobre todo o Pentateuco, né? E agora, o próximo livro, que vem depois do Pentateuco, é o livro de Josué. E é sobre ele que a gente vai refletir um pouquinho. A EBD ainda não chegou no livro de Josué, mas logo vocês vão chegar e, quem sabe, o que a gente refletir aqui hoje vai contribuir também para o aprendizado de vocês nas salas. Bom, no período histórico, para a gente contextuar aqui, a gente parou no Pentateuco, que é quando o povo ficou peregrinando no deserto, sob a liderança de Moisés, e não pôde entrar na terra prometida devido aos seus pecados e à punição que Deus tinha aplicado para eles. E aí o povo ficou peregrinando, e nessa peregrinação, tem a passagem, que provavelmente a maioria de vocês conhecem, que Moisés envia os espias para verificar como que é a terra prometida que Deus havia prometido para eles. Como que era aquela terra, fazer o reconhecimento da terra. E essa passagem ela está lá em Números 13, 27 e 28, que diz assim: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Ou seja, os espias viram que a terra era muito boa, mas voltaram com medo. Praticamente todos, tirando Josué e Calebe. Todos eles ficaram com medo de invadir a terra, porque tiveram medo do povo que habitava ali, que iria matar os caras se houvesse um confronto. Só que Josué e Calebe não. Eles falam: Deus nos prometeu, Deus vai nos dar. Por isso a gente deve seguir em frente. E aí o que acontece? O povo murmura, o povo peca, aquilo que a gente já falou. Deus proíbe o povo de entrar na terra prometida, eles ficam rodando no deserto. Toda aquela geração morre, toda aquela geração que havia saído do Egito, adultos, né, que haviam saído do Egito, tinham sido libertos do Egito pela mão de Deus, pelos milagres que a gente já falou. Eles morrem ali, e depois que todos eles morrem, sob a liderança de Josué, Deus fala: chegou a hora. É a hora de tomar posse da promessa que eu fiz para vocês. Chegou a hora de vocês poderem entrar na terra que eu prometi para vocês. E é aí que acontece o livro de Josué. Eles estão ali na iminência de entrar na terra. E a gente vai falar um pouquinho aqui do capítulo 5. A gente vai ler do capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 12, que vai ser a nossa reflexão de hoje. Porém, os primeiros 4 capítulos de Josué são bem conhecidos também. Que acontece ali o quê? A preparação para eles entrarem. Eles enviam os espias para Raabe. Raabe hospeda os espias ali na cidade de Jericó. E há essa preparação para eles poderem entrarem. E quando eles vão entrar, Deus promove um milagre muito semelhante ao milagre que aconteceu na saída do Egito, que foi a abertura do Mar Vermelho. Deus faz o quê? Deus faz a abertura do Rio Jordão, para o povo poder passar com a arca e poder atravessar o Rio Jordão e entrar de fato na terra que Deus tinha dado a eles por promessa. Essa abertura é muito significativa para aquele povo, por vários motivos. Eu vou citar 2 aqui de maneira rápida, porque não é o objetivo do texto de hoje. Mas, por exemplo, aquele sinal de que, sob a liderança de Josué, Deus estava abrindo um rio, como tinha aberto o mar diante de Moisés, mostrava para o povo que Josué estava com Deus e que o povo podia confiar na liderança de Josué, assim como confiava na liderança de Moisés. Imagina para você, líder, substituir nada mais, nada menos do que Moisés, o maior líder que o povo de Israel já teve. A responsabilidade de Josué era gigantesca. Normalmente, quando uma pessoa substitui um líder assim tão aclamado, que fez tantas coisas boas, no nosso contexto, é muito difícil essa substituição, essa passagem de liderança. Normalmente, ele é sempre comparado com o líder anterior. E por mais do que ele tente fazer, não é suficiente, porque as pessoas vão falar: mas Moisés era melhor. Mas Moisés fazia mais milagre. Mas Moisés era mais inteligente. Mas Moisés não sei o quê.
Ou seja, o papel que Josué estava assumindo ali era muito difícil. Tinha uma responsabilidade muito grande. E às vezes a gente passa por isso na nossa vida. Às vezes as nossas responsabilidades são muito grandes e a gente acha que não vai dar conta. Então aquela abertura, aquela abertura do rio para o povo passar, era muito significativo para o povo confiar em Josué e para o próprio Josué confiar que Deus estava com ele. Que Deus estava com ele assim como estava com Moisés. E Josué confia. E a gente vai ver que o livro de Josué inteiro é um livro de muitas e muitas conquistas. Muitas e muitas vitórias, principalmente militares. Josué conduz o povo em diversas vitórias militares. É um dos maiores líderes militares que o povo de Israel já teve. E, do capítulo 1 até o capítulo 12 do livro, Josué ganha terra, conquista a terra, e vai tomando posse da terra prometida que Deus tinha dado. E a gente vai entender o como ele conseguiu fazer isso, e o porquê que ele conseguiu fazer isso. Do capítulo 13 até o final do livro, fica um pouco mais burocrático o livro, que é a divisão das terras para cada tribo. Você vai ver que são 13 capítulos, se não me engano, de divisão de terra. Mas por quê? Porque mostra que Deus estava cumprindo aquela promessa que ele tinha feito. Deus estava dando a terra, literalmente, para cada tribo que ele tinha prometido. O povo estava desfrutando. Então, o livro de Josué é um livro de que o povo recebe a bênção. É um livro gostoso de ler. Não é um livro que nem o próximo que a gente vai ver, que é de Juízes, que só tragédia. Não. O livro de Josué é um livro gostoso, que Deus abençoa o povo. É bom ler o livro de Josué, que você vê como que Deus cumpre a sua promessa, como Deus está presente, como Deus abençoa aqueles que confiam nele. Então, vale a leitura. Vale a leitura que é muito motivador você ler o livro de Josué. Que você vê como Deus caminha com você quando você confia nele. E aí a gente chega no capítulo 5. Depois da travessia do Rio Jordão, o povo passou miraculosamente pelo rio, Deus abriu o rio para eles, e eles chegaram, enfim, na tão sonhada terra prometida. Eles colocaram os pés, eles chegaram, falaram, estamos aqui. E imagina só uma coisa dessa para aquela geração. Uma coisa que Deus tinha prometido lá para Abraão, há séculos atrás. Eles finalmente tinham chegado. Eles tinham colocado os pés, eles tinham tocado. Imagina quando você vai para um lugar que você sonha muito chegar, e você chega naquele lugar ou naquela posição, e você olha e você fala, nossa, cheguei. Olha tudo que a gente passou para chegar até aqui. Coloquei os pés na terra que Deus tinha me dado. E era isso o que estava acontecendo aqui. Só que eles colocaram o pé na terra, só que aquela terra ainda tinha muitos adversários a serem derrotados para eles poderem tomar posse. E aí, vamos ler o texto para a gente entender o que Deus quer falar com a gente. Então, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 12. Quando todos os reis amorreus a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam junto ao mar souberam como o Senhor havia secado o Jordão para que os israelitas atravessassem, perderam o ânimo e se encheram de medo por causa deles. Então eu vou ler aos poucos para a gente ir falando um pouco a cada versículo. Então o primeiro versículo mostra o quê? Quando aqueles povos que estavam na terra viram o milagre que Deus tinha feito, abrindo o Rio Jordão para que o povo passasse em terra seca, eles ficaram como? Com medo. Eles se desanimaram. Porque com certeza eles já tinham ouvido falar dos milagres que Deus tinha feito para o povo no Egito, e agora o mesmo Deus tinha feito de novo um milagre semelhante. Ou seja, eles tremeram. Eles falaram, o povo está vindo tomar a terra que Deus prometeu para eles. E o Deus deles é muito poderoso. E a gente está com medo. E aí, como eu falei que o livro de Josué tem muita estratégia militar, fala de muitas batalhas militares, a comparação que eu quero fazer com os nossos dias de hoje é pensando na igreja como um exército. Exatamente como isso. Muitas vezes a gente pensa na igreja como hospital, também está certo, não tem problema nenhum, mas também vale a gente pensar na igreja como um exército. O exército de Cristo, o exército de Deus. Paulo, por exemplo, lá em Efésios, vai falar que a gente precisa se revestir da armadura. Para quê? Para as nossas batalhas. As nossas batalhas não vão ser físicas, não vão ser militares, mas Paulo fala lá em Efésios 6,12, porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso,
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, nós como igreja, nós como filhos de Deus, a gente está em constante batalha. A gente faz parte de um exército que está em constante batalha. A gente não vê essa batalha, mas Paulo é claro, e a gente sente muitas vezes essas batalhas. Batalhas que são lutas contra os principados e potestades, batalhas espirituais. Por quê? Porque a gente não faz parte desse mundo. A gente faz parte do reino dos céus e está temporariamente nesse mundo. Então, quando a gente pensa, eu quero fazer essa comparação no povo de Israel como exército, antes de enfrentar uma batalha, e nós como exército, antes de enfrentar as nossas batalhas diárias que nós fazemos. Quando o povo da Terra Prometida fica com medo, para quem já assistiu qualquer filme de guerra, aí, sabe que qual que é a estratégia militar mais óbvia quando o exército que você vai atacar fica com medo e recua? É atacar. Eles ficaram com medo, eles estão recuando, vamos para cima. Vamos aproveitar e destruir tudo. Por quê? Porque Deus está com a gente. Eles estão com medo da gente. Então a gente tem que aproveitar agora e ir para cima e conquistar a primeira cidade, que era Jericó, no caso. Vamos aproveitar e destruir tudo, enquanto eles estão com medo. Só que a gente vai ver nos versículos seguintes que não é isso que acontece. É exatamente o oposto o que acontece. Ao invés de atacar enquanto eles estavam com medo, Deus instrui Josué que eles esperem, que eles não ataquem e se preparem. E é interessante a gente pensar como isso é contra a nossa lógica humana. A nossa lógica humana, a nossa estratégia militar é ir para cima. Quando a gente vê que as coisas estão se abrindo, nossa tendência natural é ir para cima sem pensar. Vamos, Deus está abrindo as portas. E muitas vezes é isso realmente que acontece. Deus abre as portas para a gente. Mas às vezes, nessa abertura de porta, a gente acha que a batalha já está ganha. E a gente se perde no caminho. A gente vai orando, Deus, é para eu fazer isso? Deus, é para eu fazer aquilo? Deus, me direciona quanto a isso. Primeiro sinal de abertura de porta, que é aquilo que você está orando, principalmente se é de acordo com o que você quer. Se é o que o seu coração quer. O primeiro sinalzinho que contribui com aquilo que você quer, você, pronto, é agora. Chegou. É a hora de eu fazer isso. E aí esquece a oração. Você simplesmente vai de cabeça. E vai com tudo. E às vezes, isso não é o plano de Deus. Igual não era para o povo de Israel naquela época. A estratégia de Deus militar para o povo de Israel naquela época era outra. Eles precisavam se preparar primeiro. E qual que era essa preparação que o povo que Deus queria que o povo fizesse? É o que a gente vai ver do versículo 2 ao versículo 9. Ou seja, muitas vezes não, né? Sempre, os assuntos espirituais, as estratégias espirituais para as nossas batalhas, elas devem vir antes das estratégias humanas ou das estratégias militares, como no caso de Josué. A gente precisa estar preparado espiritualmente antes, para aí sim a gente poder entrar no campo de batalha. Se a gente não estiver preparado espiritualmente, a gente vai perder a batalha. E é isso que Josué faz, versículo 2 ao versículo 9. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: prepare facas de pedra e circuncide essa segunda geração de israelitas. Então Josué preparou facas de pedra e circuncidou toda a população masculina de Israel em Gibeate Aralote. Josué teve de circuncidá-los, porque todos os homens com idade suficiente para ir à guerra, quando saíram do Egito, haviam morrido no deserto. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas isso não aconteceu com os homens que nasceram depois da saída do Egito, durante o tempo no deserto. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que tivessem morrido todos os homens com idade suficiente para ir à guerra quando saíram do Egito. O povo havia desobedecido ao Senhor, e o Senhor jurou que não os deixaria entrar na terra que ele tinha prometido solenemente nos dar, uma terra que produz leite e mel com fartura. Assim,
Josué circuncidou os filhos dos israelitas que haviam crescido e tomado o lugar de seus pais, pois não tinham sido circuncidados no caminho. Depois que toda a população masculina foi circuncidada, o povo permaneceu no acampamento até os homens se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: lancei fora a vergonha de sua escravidão no Egito. Por isso, até hoje, aquele lugar se chama Gilgal. O que Deus instrui Josué a fazer? Ao invés de atacar, ir para cima e tomar a cidade fortificada de Jericó, o que vocês vão fazer é esperar e circuncidar todos os homens. E quando a gente fala aqui, o texto ele é bem detalhista, né? Ele mandou Josué preparar facas de pedra para circuncidar todos os homens. Naquela época não tinha anestesia, naquela época as facas não eram tão boas como a gente vê no próprio texto. E imagina só para os homens adultos serem circuncidados dessa forma. Eu não queria estar lá. Mas imagina só todos os homens serem circuncidados. Que é essa a instrução de Deus. A gente vai ver que todos os homens tinham que ser circuncidados porque era uma ordem, que está lá em Gênesis 17, que diz: o que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da sua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em sua casa. Ou seja, era uma regra, era uma ordem de Deus, era um símbolo da aliança de Deus com o povo de Israel, que todo homem tinha que ser circuncidado. E o que tinha acontecido? Para os que tinham nascido no deserto, nenhum deles tinham sido circuncidados ainda. Eles não haviam passado por esse rito. Eles não faziam parte da aliança com Deus, porque eles não tinham o rito. Eles não tinham passado pelo simbolismo da circuncisão. E quando a gente pensa na estratégia militar, isso beira a loucura. Porque eles passaram o rio, eles estavam a 3 quilômetros de Jericó, 3 quilômetros, mais ou menos. 3 quilômetros é muito perto. E eles estavam em mais ou menos, os historiadores falam, de 200 a 300 mil homens, pelo menos, ali. E a ordem de Deus é: circuncida todo mundo. Imagina você fazer uma operação dessa em todos os homens do povo ao mesmo tempo. Com qual defesa militar você ficaria? Como você poderia se defender quando o povo de Jericó visse que os homens estariam de repouso? Qual estratégia militar humana seria lógica de fazer isso? Nenhuma. Isso não tem nenhuma lógica falando humanamente. Mas Deus manda. Deus fala para Josué fazer aquilo. Circuncida todo mundo. E Josué vai e faz. Ele circuncida todos os homens, e todos os homens ficam de repouso, correndo o risco de serem atacados, correndo o risco de serem liquidados pelo povo de Jericó. Que isso, inclusive, não sei para quem lembra, tem uma passagem lá em Gênesis dos filhos de Jacó, que eles fazem exatamente essa estratégia para destruir os inimigos de Siquém. Isso, vai falar na aula hoje na EBD. Eles usam dessa estratégia de circuncidar aqueles que iam casar com as suas esposas. Eles falam: vocês precisam ser circuncidados. E aí, quando circuncidam os homens, eles vão e matam todos, porque eles estavam todos de repouso. Josué sabia dessa estratégia. Ele sabia que esse risco eles iam correr. Mas Deus estava instruindo, e ele faz. Ele faz e circuncida todo mundo. E por que Deus pede isso nesse momento? Ele pede por quê? Porque ele queria mostrar que a terra que eles iam tomar posse era do povo que tinha aliança com ele. Era do povo que ele estava dando. Não era por mérito do povo, era por mérito de Deus. Deus estava cumprindo a sua promessa e estava dando de presente a terra para o povo. E o povo que pisaria naquela terra seria o povo que tinha aliança com ele, não incircuncisos. Então, para poder tomar posse da terra, eles precisavam fazer parte da aliança. Então, essa é a primeira preparação que a gente precisa fazer na nossa vida. Para a gente poder entrar nas nossas batalhas, para a gente poder disputar as nossas batalhas espirituais e aquilo que a gente enfrenta no nosso dia a dia, a gente precisa ter certeza que a gente faz parte do povo. A gente precisa ter certeza que a gente faz parte do exército de Deus.
E ter certeza que faz parte do exército de Deus não é vir na igreja. Infelizmente, não é só isso. Exige muito mais coisa do que isso. Infelizmente, muitos que fazem parte da igreja evangélica como um todo não irão para o céu, porque isso não é condição de ir para o céu. Você fazer parte do exército de Deus é você realmente reconhecer Ele como seu único e suficiente Salvador, reconhecer que você é pecador e que você depende dEle para tudo que acontece na sua vida, e viver por isso. A gente precisa ter certeza disso. Através dessa certeza, a gente torna público. Graças a Deus a gente não precisa mais se circuncidar depois de adulto, né, para os homens, mas a gente se batiza. A gente torna público a nossa confissão de fé que a gente pertence a Jesus através do batismo. Só que não é o batismo que salva. A gente pode se batizar e também não ser salvo. Mas a gente torna público através do batismo, a gente mostra para todo mundo que a gente faz parte do exército de Deus e a gente tem certeza que a gente pode lutar as batalhas. Primeira coisa é isso. Se você não tem certeza ainda que você faz parte desse exército, você precisa sentar, você precisa entrar no seu quarto, você precisa baixar sua cabeça. Hoje, orar, reconhecendo isso. Porque somente através desse pertencimento a esse exército, você vai poder desfrutar da terra prometida, que é o céu. Então, você tem essa chance hoje, você tem essa chance a todo momento, só que pode ser que ela passe e você não reconheça. E é isso que Deus quer que a gente faça antes de qualquer batalha, que a gente reconheça que a gente faz parte desse reino, que a gente deve fazer parte desse reino, porque sem fazer parte desse reino, a gente vai estar lutando a batalha do exército errado. Porque só existem 2 exércitos, gente. Só existem 2 exércitos. Se você não faz parte do exército de Deus, você faz parte do outro exército, que vai viver eternamente também, mas não no céu. Então não tem meio termo. Ou você faz parte de um, ou você faz parte do outro. E aí que a gente precisa pensar em qual que a gente está fazendo parte, de qual que a gente pertence. A segunda etapa de preparação está no versículo 10, que acontece, que lá em Josué fala assim: estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. Então, além de circuncidar todo mundo, antes de atacar Jericó, antes de ir para a batalha, Josué falou assim: vamos celebrar uma coisa que a gente não celebra faz 40 anos, a Páscoa. A Páscoa, naquela época, tinha um significado, para a maioria, um pouco diferente do que a maioria entende hoje. A Páscoa, naquela época, simbolizava a libertação do povo do Egito. Quando o anjo da morte veio e matou todos os primogênitos, e o povo de Israel foi libertado do Egito. Ali que Deus instituiu a Páscoa. E falou: vocês vão ter que celebrar a Páscoa para lembrar que, graças a Deus, graças à atitude de Deus, vocês foram libertos do Egito. Só que para você poder celebrar a Páscoa, você tinha que ser circuncidado. Porque só celebrava a Páscoa quem fazia parte do reino de Deus. E como eles não eram circuncidados no deserto, eles não celebravam a Páscoa. Então eles passaram 40 anos sem celebrar a Páscoa, andando no deserto. E o que isso significa na prática, gente? Significa que eles tinham sido libertados por Deus da escravidão do Egito, mas tinham se esquecido disso. E por isso eles ficaram rodando e não entraram na Terra Prometida. Porque eles tinham esquecido quem tinha libertado eles. Eles tinham esquecido o motivo que eles estavam ali. O motivo que eles deviam viver ali. E Josué, depois de circuncidar, depois de falar, todo mundo aqui faz parte da aliança com Deus, vai fazer o quê? Vai celebrar a comunhão com Deus através da Páscoa. Ele reúne todo mundo e fala: vamos celebrar a Páscoa. Por quê? Vamos lembrar por que a gente está aqui. Vamos lembrar por que a gente está pisando nessa terra aqui que Deus nos prometeu. A gente só está pisando aqui porque Ele nos trouxe até aqui. E vamos ser gratos a Ele por isso. Hoje em dia, o que a gente faz? Qual é o nosso memorial para celebrar a libertação da escravidão por Jesus na cruz? É a ceia do Senhor. A gente celebra isso todos os meses, pelo menos, uma vez ao mês. E através da ceia,
a gente tem que lembrar que se não fosse por Jesus ter morrido na cruz, nós seríamos escravos e não estaríamos libertos. E através da ceia, igual a música que nós cantamos aqui, o louvor que a gente canta aqui, através de vinho e pão, nós celebramos comunhão. Então, a celebração da Páscoa naquele momento e a celebração da ceia nossa, significa que a gente tem que estar em comunhão com o Deus que a gente serve. A gente precisa estar em comunhão com o general do nosso exército, que é Jesus Cristo. Aliás, tem até uma outra música que fala isso também. Nosso general é Cristo. Cantor hoje, né? Os jovens estão vendo. Mas através da ceia, a gente celebra essa comunhão. E a gente precisa estar em comunhão para poder enfrentar as nossas batalhas. De nada adianta a gente fazer parte do reino, fazer parte do exército, vir todo domingo na igreja se não há comunhão com Cristo. Se não há comunhão com Cristo, é a mesma coisa que a gente não fizesse parte do exército. A gente precisa viver uma vida de comunhão. E uma vida de comunhão ela é refletida nas nossas atitudes. Ela é refletida numa vida que busca a santificação. Ela é refletida numa vida que busca cada dia mais parecer mais com Cristo. Quando a gente busca isso na nossa vida, a gente está preparado para a batalha. A gente está preparado para enfrentar os nossos desafios. Se a gente larga a mão de buscar a comunhão, a gente vai bater de frente com a batalha e vai ser derrotado. Porque a gente não vai ter a força que vem de Jesus em nós. Porque a força não vem de nós, vem de Jesus. A força não vinha do povo, vinha de Deus, do Deus que estava com eles. Por isso que Deus reforça e deixa claro que, antes de ir lutar, faz isso. Porque assim você vai estar validado para poder derrubar Jericó. Você vai estar validado, você vai estar passado pelo desafio. E por último, a última etapa está no versículo 11 e no versículo 12, que vai falar: comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. E não tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Para quem lembra também, durante a peregrinação no deserto, dos questionamentos do povo foi que eles não tinham o que comer. E aí eles falam para Deus, para Moisés no caso, né? Moisés, você tirou a gente do Egito para morrer de fome no deserto? Seria melhor ter ficado lá no Egito, comendo melancia, melão, pepino, que a gente tinha lá. E aí Deus providencia o quê? O maná. E todo dia, Deus manda do céu o maná para que o povo se alimente. E o povo não podia pegar mais do que eles poderiam comer no dia, porque se eles pegassem a mais, apodrecia. E durante 40 anos, Deus fez que chovesse o maná. E Deus providenciou o sustento para o povo, diariamente. E aí, quando o povo entra na terra, come o primeiro fruto da terra, o maná para. O que isso mostra para a gente, gente? Várias coisas, mas eu queria frisar 3 aqui, para a gente concluir. Primeira delas, Deus é um Deus provedor. E Ele vai prover toda a sua e a nossa necessidade, independente da circunstância. Deus proveu o maná para o povo de Israel até o dia que eles não precisaram mais do maná. Diariamente, pontualmente, choveu o maná. Até quando eles puderam comer da terra que Deus também tinha dado para eles. Quando eles comeram da terra, Deus falou, agora vocês não precisam mais do maná. Então, a primeira coisa que a gente pode aprender com isso, gente, é que a gente não precisa se desesperar. Deus vai prover. Deus vai prover o nosso sustento. Deus vai prover a nossa família. Por quê? Porque eu faço parte do exército dele. Eu estou em comunhão com ele. E a promessa dele é que ele vai me prover. Então, por isso que a gente precisa estar em comunhão. Por isso que a gente precisa fazer parte desse reino. Porque ele provê. Ele é abençoador. Segunda coisa. Deus não faz milagre à toa, gente. Deus não vai ficar realizando coisas sobrenaturais na sua vida à toa, do nada.
sem motivo. A partir do momento que eles entraram na terra prometida, eles iam poder plantar, eles iam poder colher, eles iam poder trabalhar e comer do próprio sustento. Então Deus não precisava mais manter e ficar realizando milagre na vida deles, se Ele tinha dado as formas para que eles obtivessem o sustento deles. E é assim até hoje, gente. Deus não vai ficar realizando milagre, coisa sobrenatural na nossa vida, se Ele deu para a gente as formas para a gente poder atingir aquela bênção que Ele quer nos dar. O modus operandi de Deus mudou. Não é mais o mesmo. Por quê? Quando a gente pensa na Bíblia, é um dos exemplos, né? Eu vou ficar indo atrás de revelação de fulano, revelação de ciclano, que me revelou isso, que sonhou com aquilo, e sonhou que Jesus apareceu para ele e falou. Deus pode fazer isso se Ele quiser? Pode. Não estou tirando aqui o poder de Deus e nem duvidando do poder sobrenatural de Deus de realizar milagres. Ele pode fazer isso. Mas isso não é o modo padrão dele agir. Por quê? Porque Ele já revelou. Ele já se revelou e está aqui, na palavra dEle. Então, não adianta você ficar sentado no seu quarto esperando Deus se revelar para você o que Ele quer que você faça. Como você lute a batalha. Sendo que Ele já deu as formas para você se comunicar com Ele. Você precisa buscar. Você precisa agir. Você precisa fazer a sua parte. Deus age dessa forma. Ele dá para a gente aquilo que a gente precisa para alcançar a bênção. Quando a gente não tem condições nenhuma, o milagre vem. E aí Ele age. No tempo dEle. Mas até lá, até a gente precisar do milagre, a gente precisa agir. A gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa buscar, a gente precisa estar preparado. A gente precisa estudar para passar na faculdade. A gente precisa trabalhar bem para conseguir emprego bom. A gente precisa se capacitar para poder crescer na nossa vida profissional. Não adianta a gente ficar achando, só porque eu sou filho de Deus, que eu faço parte do exército de Deus, Deus vai me abençoar e eu vou subir de cargo na minha empresa trabalhando mal, chegando atrasado todo dia. Não vai. Não vai por quê? Porque Deus proporcionou para você as ferramentas para você conseguir aquilo. E você precisa se apoiar nas ferramentas para ser abençoado por Ele. Ele não faz milagre à toa. Não faz. E por último, gente, o comer do fruto daquela terra mostra um pouquinho do que o povo ia usufruir, do que o povo ia aproveitar quando eles conquistassem todas aquelas terras. Um pouquinho. Imagina só, gente. Imagina, de novo, a sensação que era, depois de tanto tempo, no primeiro dia que você entra na terra, você comer do fruto da terra. Primeiro, eles já deviam estar enjoados de maná, né? Que eles comeram 40 anos maná todos os dias. Então, imagina você trocar o cardápio um pouquinho ali. Então, ali já deve ter sido muito esperançoso para o povo. Mas aquilo simbolizava o quê? Deus está com a gente. Essa terra é nossa. Olha tudo que a gente vai poder ter. Olha tudo que Deus está nos presenteando e está nos abençoando. E conosco não é diferente, gente. A gente vive aqui na terra um pouquinho do que a gente vai viver no céu. Um pouquinho. A gente está comendo o primeiro fruto do que a gente vai viver no céu. Como exército de Deus, enfrentando as batalhas que acontecem nessa vida, a gente também recebe as bênçãos. E que devem servir para a gente como o quê? Como incentivo e como desafio. Olhando o quê? Para o alvo, que é o nosso alvo celestial. Que é ir para o céu. Porque aqui a gente pode compartilhar da vida em família. Aqui a gente pode compartilhar da nossa vida como igreja. Aqui a gente pode compartilhar da bênção de pregar o evangelho. Aqui a gente pode compartilhar da bênção que é ter uma amizade com o nosso irmão em Cristo. A gente pode partilhar de diversos momentos bons aqui, que são só um pedacinho mínimo daquilo que a gente vai viver no céu. E por isso, a gente tem que ter esse incentivo, essa motivação, essa vontade de querer crescer e caminhar cada vez mais perto de Deus, em comunhão com o exército dele, prontos para enfrentar as batalhas que acontecem na nossa vida.
Concluindo, o livro de Josué traz para a gente uma mensagem de alívio, gente. De alívio. De que depois da peregrinação, depois da luta, depois do caminhar no deserto, vem a promessa de Deus. E a promessa de Deus tarda, mas não falha. Porque Ele prometeu e Ele vai cumprir. Se a gente fizer parte desse exército, se a gente ter certeza que a gente faz parte dele, entregando a nossa vida para Cristo, buscando a comunhão com Ele o tempo inteiro, e fazendo a nossa parte através das nossas ações aqui na terra, a gente vai ser abençoado. Olhando para onde? Para o nosso objetivo, que não é aqui na terra. Nosso objetivo é celestial, é no céu. E assim aconteceu com o povo de Israel, assim vai acontecer com a gente também. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado porque o Senhor nos abençoa. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado pela vida de Josué, que pôde, através da sua vida, da sua história, nos abençoar com exemplos, exemplo de liderança, exemplo de dependência de Ti, exemplo de fé. E nesse dia eu te peço, Senhor, que se aqui ou em casa ainda há alguém que não faz parte do Teu exército, que o Senhor esteja tocando, que o Teu Espírito esteja abençoando, que o Senhor esteja quebrantando corações, Senhor, para que possa haver esse encontro contigo, Senhor. Da mesma forma eu te peço para que aqueles que já fazem parte desse exército estejam renovando as forças para que haja cada vez mais comunhão contigo, Senhor. Que a gente possa buscar uma comunhão cada vez maior, buscar cada vez estar mais próximo de Ti, buscar cada vez mais parecer contigo. E da mesma forma, tendo motivação e tendo vontade de fazer a nossa parte, Senhor, experimentando um pouquinho daquilo que a gente vai viver eternamente contigo, Senhor. Nos dê força, nos motive, nos direcione, Senhor. Toma conta da nossa vida por inteiro, Senhor, para que a gente possa realmente enfrentar as nossas batalhas, sejam elas físicas ou espirituais, Senhor, com a Tua ajuda, com a Tua direção, porque dessa forma a gente tem certeza da vitória, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém.